Boa tarde a todos. Eu saúdo aqui os nossos convidados. Vou fazer a apresentação deles, mas antes, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, do Subprocurador-Geral Rafael Rolim, que aqui se encontra presente, gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, dado que é uma honra para a Procuradoria-Geral do Estado receber esse grupo de representantes, tanto da SEDAI quanto das concessionárias privadas de saneamento do Estado do Rio. A PGE participou intensamente da estruturação desse projeto, em parceria com o BNDES, com o Governo do Estado, com os municípios. Criamos um grupo de trabalho que teve troca de experiências muito ricas, mas temos a plena consciência de que esse trabalho ele não se resume ao aspecto jurídico, Foi um trabalho multidisciplinar que envolveu, inclusive, contribuições em consultas públicas, em audiências públicas e contribuições essas também dos nossos parceiros privados e especialmente da SEDAI, que viabilizaram aí essa modelagem que hoje é unanimemente reconhecida no Brasil como uma modelagem muito bem sucedida. Então, eu vou apresentar aqui os nossos convidados, que os senhores já conhecem, mas falar um pouquinho sobre eles. O Leonardo Soares, presidente da SEDAI, desde junho de 2021, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, foi diretor da Agência de Fomento do município do Rio de Janeiro, e dentre outras funções também na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, nos honra aqui com a sua presença. Marilene Ramos, foi diretora do BNDES, onde também foi gestado esse projeto, já na gestão da Maria Silvia, e projeto que teve continuidade aí, durante todas as gestões posteriores. É a professora da Escola de Administração Pública da EBAP, Fundação Getúlio Vargas, foi também presidente do IBAMA, presidente do INEA, no Rio de Janeiro, secretário de Estado de Ambiente entre 2008 e 2010, presidente da SERLA, então tem vasta experiência aí na área de engenharia e meio ambiente, já parte da trajetória da história do Rio de Janeiro. O Alexandre Bianchini, que é o presidente da Águas do Rio, ele tem também vasta aí trajetória na área de saneamento, foi vice-presidente do Grupo Invepar e membro de diversos conselhos de administração, VLT Carioca, Aeroporto de Guarulhos, Metrô Rio, isso dentro das funções na Invepar, foi diretor de diversas empresas privadas também, passagens pela MRS, Coca-Cola, Ambev, e traz aqui essa experiência aqui para o nosso Estado. O doutor Eduardo Dantas, também ocupou diversas posições de liderança executiva, também aí teve passagens pelo Grupo Invepar, incluindo o VLT Carioca, o Aeroporto de Guarulhos, Metrô Rio. Ele também atuou como diretor da Vale do Rio Doce, e esse currículo está invertido? Não, é porque fizeram aqui uma cópia, então, aqui do currículo. O Bianchini está invertido, Eu fui lendo aqui, eu meio no piloto automático aqui, eu falei o currículo do Bianchini tudo errado, O Bianchini, ele tem eu estava comentando com ele no almoço que ele tem uma trajetória parecida com a minha, Ele foi da SEDAI, ele foi funcionário da SEDAI durante longos anos,
e além de posições no setor privado, ele voltou para a SEDAI, né? Ele ocupou aí uma diretoria da SEDAI, né? Então, com vasta experiência também na parte de engenharia, de meio ambiente e na área de saneamento. Peço perdão, Melchini, pela troca dos currículos aqui, mas a sua participação aqui nos honra com toda essa experiência aí. Vamos conversar aí sobre... Trocou pelo currículo Dantas aqui, né? Ok. Gente, então, feitas essas apresentações iniciais, né, o tema do nosso seminário, metas e realizações para os próximos anos, tanto da SEDAI quanto das concessionárias privadas, né? Eu proponho que a gente comece a exposição pelo Leonardo Soares, presidente da SEDAI. O Leonardo, assim, eu proponho que o Leonardo faça aí uma apresentação inicial sobre os investimentos que a SEDAI tem programados para os próximos anos, com foco especialmente em investimentos para o tratamento de água, que é captação e tratamento de água, que é a grande missão hoje da SEDAI, né? De modo a tanto expandir a capacidade de fornecimento de água, garantir a segurança hídrica, né, do Estado do Rio de Janeiro, e isso tem uma ligação absolutamente fundamental com a atividade das concessionárias, né? Na medida que as concessionárias vão expandir a sua rede, né, é preciso que haja aí água de qualidade e água em um maior volume para que possa chegar na ponta aí, na população, que possa ser atendida aí com a qualidade que a gente precisa, né? A gente sabe que houve problemas aí no fornecimento de água, na qualidade de água, mas esses problemas, pelo que eu estava conversando com o Leonardo, eles já estão aí bem encaminhados, né? Então, gostaria, Leonardo, que você falasse um pouquinho aí desses planos da SEDAI aí para os próximos anos. Bom, agora, boa tarde, né, a todos. Não preciso falar muito mais sobre a modelagem, sobre o que é a SEDAI, sobre o que ficou para a SEDAI fazer. Haja visto quanto falou a propósito, tanto o governador do Estado quanto o secretário da Casa Civil, Nicola Missioni, na parte da manhã. Bom, é fato que a gente deixa de ter na SEDAI cerca de 11 milhões de quilômetros de rede para cuidar. Isso tinha o condão de nos levar a uma dispersão dos nossos investimentos brutal, né? Associado ao emprego de tecnologias e ao emprego de governança, né? De um planejamento de governança muito forte que a gente tem levado para dentro da empresa ao longo desse último ano, né? Mesmo com a transição para as novas concessionárias em andamento, a gente tem tido resultados financeiros que nos permitem fazer investimentos para que a gente tenha uma melhor água e uma quantidade de água maior para que a gente possa, em conjunto com as novas concessionárias, nós até brincamos agora na hora do almoço, porque o Dantas, que está aqui ao meu lado, fez uma piada com um amigo que estava do lado, dizendo, não, essa água é minha, que você está bebendo e coisa e tal. Eu falei, não, peraí, que a água é minha, você só está levando só. Mas, enfim. Bom, para começo de conversa, nós refizemos todos os nossos planos de negócio e fizemos um planejamento estratégico para a empresa, mirando aí a necessidade de água do Estado do Rio de Janeiro, medida de 10 em 10 anos para os próximos 50 anos. Isso aliado às medidas de governança, né, e aliado aos enxugamentos necessários que foram feitos ora por necessidade, ora por prioridade, ora pela realidade em que a gente foi colocado, em que o futuro trouxe a gente conseguiu fazer... Isso somado ao fato de que a gente não tem mais a dispersão de investimento no downstream, né, no fornecimento e na coleta e tratamento de esgoto,
a gente conseguiu trazer para a tona investimentos muito significativos na nossa parte, né, no nosso core business, na captação e no tratamento. Então, posso dar um exemplo para vocês, que hoje no Guandu a gente está fazendo, além das obras de expansão, que são orçadas em pouco mais de 2 bilhões de reais, né, a gente conseguiu acertar um contrato de financiamento com a Caixa Econômica para dar aso a isso, que estava travado por motivos burocráticos ordinários da máquina pública, sobretudo. A gente está fazendo hoje no Guandu cerca de 300 milhões de investimento. Quem for ao Guandu hoje, estou com o doutor Renato aqui conosco, que esteve lá e pôde verificar, é um canteiro de obras. Vou trazer um exemplo bastante concreto e curioso. A gente fez a substituição no Guandu, agora recentemente, de 16 bombas e filtros. Isso nos custou 16 milhões de reais. Esses 16 milhões de reais significam dizer que a gente deixa de perder, por conta dessa substituição, o equivalente a uma Ilha do Governador por dia, ou uma Macaé por dia, de água tratada. Água onde já foi colocado produto químico, água onde já foi desperdiçado energia elétrica, água onde a mão de obra já foi remunerada para dela cuidar. Então, fizemos essa substituição, gastamos algo em torno de 16 milhões de reais, e isso nos permitiu evitar essa perda, e esse retorno ele acaba em apenas 4 meses. Então, a partir do 5º mês, a gente passa a ter como se tivesse uma receita de uma Ilha Governador de água vendida a mais. Isso é consequência direta da possibilidade de concentração de investimentos, assim como também das medidas de governança impostas. A concentração de investimento por si só, ela vai se mostrar absolutamente profícua ao longo do tempo para a SEDAI, mas ela não é tudo. Como a gente fez esse mapa de 10, 20, 30, 40, 50 de demanda, e o Rio de Janeiro tem uma oportunidade de desenvolvimento econômico que eu costumo dizer que a minha geração não enxergou em momento nenhum, não teve em momento nenhum, isso por causa dos fortes investimentos, especialmente em saneamento, e por conta da oportunidade do gás, que é a matriz da transição energética, que vai perdurar aí seguramente por 20, 30 ou talvez 40 anos. Esses dois fatores aliados, se a gente está garantindo, e a gente vai garantir a segurança hídrica no estado do Rio de Janeiro, qualquer investidor ou industrial que deseje colocar uma planta no Rio de Janeiro, uma planta no Brasil, seguramente vai ter entre suas prioridades o estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro vai ser um dos poucos lugares no país em que a segurança hídrica seguramente estará presente, né? Para isso, a gente tem um desafio muito grande. O lado oeste, a oeste da Baía de Guanabara, é algo que está razoavelmente bem equacionado. A gente já tem os planos de investimento, já tem o funding, já temos os projetos, já sabemos o que fazer. O Guandu, que é a maior estação de tratamento de água do mundo, produz 43 metros cúbicos por segundo de água, e vai passar a produzir mais 12 metros cúbicos de água num primeiro momento e ainda mais 12 num segundo momento. Esta quantidade de água, mesmo sem esses acréscimos de 24, divididos em 12 mais 12, ela já é bastante para o consumo da região metropolitana oeste da Baía de Guanabara, que dá coisa em torno de 9 milhões de pessoas. Se você evitar desperdício, se você mitigar algumas perdas, seguramente essa quantidade de água já é suficiente. Só que a gente tem que fazer manutenção do sistema, a gente tem que desligar eventualmente o sistema para substituir válvulas, substituir bombas, raspadores, decantadores, fazer manutenção, enfim, a manutenção ordinária devida ao sistema. É necessário que a gente feche, ou parcial, ou até integralmente, que a gente costuma fazer uma vez por ano. Isso traz uma série de transtornos, evidentemente, para a população do Rio de Janeiro, e a ampliação do Guandu vai ter o condão de evitar que a gente tenha necessidade de fechar esse sistema. A leste da Baía de Guanabara, bom, só para terminar na oeste da Baía de Guanabara, a gente teve em 2015, talvez a nossa pior crise hídrica vivida no estado do Rio de Janeiro e no país. Neste momento, a gente que capta e trata 43 metros cúbicos por segundo tinha à disposição, passando na entrada
da nossa captação no Guandu, pouco mais de 100 metros cúbicos por segundo disponíveis para a gente captar. Então, a gente não pode falar para o oeste da Baía de Guanabara em crise hídrica, não nos dias de hoje. A leste da Baía de Guanabara, isso já não é uma realidade. A leste da Baía de Guanabara, que tem o seu principal sistema no sistema Laranjal, né, que bebe através do canal de Munana, que vai buscar água na descida da serra, próxima à Cachoeira de Macacu. A gente produz cerca de 7 metros cúbicos por segundo, e no ano passado, que a gente teve um racionamento hídrico, aí para não chamar de crise, a gente já teve que fazer redução de vazão por 2 dias. Foi pequena, mas foi uma redução de vazão por 2 dias, e considerando uma crise que não foi tão extensa como a gente já verificou, e como os efeitos climáticos aí podem trazer prejuízos para a gente. Sorte que a gente tem que pensar em fonte nova, sim, para leste da Baía do Guanabara, especialmente se a gente verificar quais são os eixos condutores de desenvolvimento econômico do Estado. E aí é muito importante a gente ter uma atenção direcionada para a questão do gás lube em Itaboraí. A gente chegou uma rota do gás através de Maricá, chegando até Itaboraí, para aquela localidade de Itaboraí, que tem o equivalente a 1.100 campos de futebol quase destinados à industrialização. A oferta d'água e o crescimento populacional da região, seguramente em se perfazendo esse complexo novo industrial, seguramente vai demandar um consumo de água que a região não tem condição de suportar. Então, o que eu estou querendo dizer é que um lugar pronto para ser economicamente desenvolvido terá suas condições freadas por conta da dificuldade de quantidade de água para consumo, inclusive, né? Sobretudo, aliás. Bom, então nós temos um projeto ali, e aí, para permitir aqui franquear a palavra, eu estou trazendo um pouco para isso, para buscar as sinergias com as novas concessionárias, né? Ali a gente está publicando em breve um estudo para desenvolvimento de projeto básico, junto com viabilidade técnica, econômica e financeira. Isso porque a gente tem, a próxima Sapucaia, um desvio já hoje existente, também do Paraíba do Sul. Esse desvio ele é direcionado para uma queda, essa queda d'água tem cerca de 200 metros de altura. Ao pé dessa queda d'água é possível a gente estabelecer uma usina geradora de energia com capacidade de 60 mega aproximadamente, e a nossa ideia é ter um projeto para que seja executado em parceria, porque os investimentos nossos não serão bastantes para tanto, nem do Estado, fazer um projeto em parceria com a iniciativa privada, por isso a EVTE está sendo licitado junto com o projeto básico, que ele desce por um túnel e desce por gravidade, não há necessidade de empurrar essa água até o sistema de Laranjal, que precisa ser melhorado para suportar uma maior quantidade de tratamento de água, e isso feito junto com a interconexão do lado leste com o lado oeste pela parte superior da Baía de Guanabara. Isso oferece um backup permanente de água, viabilizando inclusive manobras para o dia que a gente tiver problema de um lado a gente poder manobrar e buscar no outro e vice-versa. Isso vai significar que a gente tem segurança, vai significar que a gente terá segurança hídrica no estado do Rio de Janeiro para os próximos quase 100 anos, sem dúvida nenhuma. E isso bota efetivamente o Rio de Janeiro no mapa do desenvolvimento econômico do país como seu principal player. Então, hoje é muito essa a meta da SEDAI. A SEDAI, que eu posso dizer que, sob o ponto de vista econômico e financeiro, está absolutamente saneada, e não está saneada para dar lucro pelo lucro, está saneada para dar lucro para que a gente possa investir em obras de infraestrutura que sirvam à população do estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso objetivo. A gente saiu em 2020 de um prejuízo de 220 milhões para fechar o primeiro semestre desse ano com um resultado positivo de 340 milhões. Isso foi a custo de muito enxugamento operacional, e eu vejo aqui o Lessa, o Dr. Sérgio, que são nossos conselheiros de administração, assim como o Dr. Rolim também,
que tem acompanhado muito de perto todo esse trabalho que a diretoria da SEDAI tem feito e que, graças a Deus, tem caminhado e dando os frutos esperados aí, ainda que num curto espaço de tempo, e ainda que a gente tenha feito, e aí eu tenho que aqui também fazer uma homenagem às 3 novas concessionárias que estão aqui no painel conosco. A gente viveu um período de transição que foi, ao contrário de quase todas as apostas, muito tranquilo, muito saudável, com negociações, evidentemente, com algumas discordâncias, evidentemente, mas com um processo de diálogo absolutamente profícuo, com um processo de troca de conhecimento idem, né? E isso tem permitido que a gente busque experiência com eles, leve a experiência com eles, preste serviços para eles, né? Há alguns casos de serviços sendo prestados para as novas concessionárias, e consiga agir em parceria, porque no final das contas é o que interessa, é a população ter a nossa água, né? Com qualidade e quantidade bastante para servir a todos. Então, passo adiante para ficar dentro aqui, próximo do tempo. Obrigado, Leonardo. Realmente, o papel da SEDAI aí é fundamental como empresa estatal, provedora aí dos recursos hídricos para as concessionárias e para os usuários finais. Sem delongas, eu gostaria agora de passar a palavra a Marilene Ramos. Assim, eu acho que as concessionárias agora vão falar sobre algo que nos interessa muito, que são os principais desafios das concessionárias para os próximos anos, né? E em que para enfrentar esses desafios, elas dependem tanto do poder público, né, sobre os aspectos de regulação, de intervenções do poder público, de ordenamento, né, quanto, né, das suas próprias metas e as suas ações que estão sendo executadas para atingir essas metas, que, afinal de contas, são as finalidades essenciais de toda essa estruturação e de todo esse processo que nós estamos vivendo. Marilene, especialmente, eu lhe provocaria para falar um pouquinho, além de outras questões que você queira abordar, sobre investimentos nas áreas irregulares, tá? Que eu acho que esse é um problema muito crítico aí para os próximos anos, né? Como que o Estado poderia ser mais ainda parceiro das concessionárias nisso, se através de parcerias público-privadas, ou através de algum ordenamento, alguma sistemática de ordenamento urbano que possa ser aí inovadora, dentro já da visão de concessionária, né, e que possa contribuir para a efetiva universalização do saneamento básico no Estado do Rio. Por favor. Está com o microfone aí, né? Sim, e já está ligado. Obrigada, Henrique. Quero inicialmente agradecer aí pelo convite. É um prazer reencontrar toda a equipe aqui da Procuradoria, cumprimentar o nosso subprocurador, Rafael Rolim, a Nathalie Giordano, que já foi procuradora comigo aqui no Estado, nessa minha fase. Então, aliás, vários de vocês, né, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, e tem sido realmente um prazer, e cumprimentar aqui meus colegas de debate. Só antes de falar especificamente sobre áreas informais, Henrique, primeiro eu queria fazer só assim, para o público em geral, um esclarecimento: Águas do Brasil, Águas do Rio, que há uma confusão generalizada. Eu sou diretora de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Águas do Brasil, que é a holding que tem a concessionária do bloco 3 da SEDAI, aquele bloco que só foi licitado, o leilão só foi aconteceu em dezembro de 2021, né? E que essa concessionária é a Rio Mais Saneamento, né? A Águas do Rio, que o Bianchini está aqui do lado, é a concessionária do bloco 1 e 4, né? E a holding é a AEGEA, que também é uma grande player da área de saneamento do Brasil.
né? Agora, a Águas do Brasil, além do Bloco 3, onde a gente tem a água da Zona Oeste e mais 17 municípios do interior, nós já tínhamos, né, outros, no total hoje nós temos 29 municípios no estado do Rio. Então, já tínhamos aí águas de Niterói, Petrópolis, Campos, Juturnaíba, né? Então, esse que talvez quem tivesse tá aqui deveria ser o Leonardo Rigueto, que é o presidente da Rio Mais Saneamento. Mas, enfim, é só para... Faz parte, todo mundo junto, né? E só para todo mundo entender a diferença, que até na mídia tem dado muita questão. E falando aí, então, das nossas perspectivas, e que engloba, né, o que fazer aí, como a questão das áreas informais, primeiro, assim, eu realmente, como uma militante, né, do saneamento, da área ambiental, atuando na área ambiental e na área de saneamento há muito tempo, já nem falo mais a quantos, mas, enfim, e que sempre advoguei pela participação privada no saneamento. Eu participei da primeira audiência pública para... da época, era privatização da SEDAI do governo Marcelo Alencar. Estamos falando em 1994, 95, já não me lembro bem. Né? Infelizmente, um processo, na época, não madurou. Aliás, hoje de manhã, né, o próprio secretário Nicola Biccioni registrando, né, tudo que esse processo de concessão está trazendo, né, para o Estado, né, em termos de bem-estar da população, de qualidade de vida, de dignidade, né, de investimentos, de empregos, os impactos econômicos aí de mais de R$1 trilhão esperados, tudo isso, né, e se pergunta, por que não aconteceu isso? Infelizmente, os processos políticos são assim, né? Há que haver um momento em que tem o alinhamento de Plutão, Saturno, Marte, não sei o quê, para poder tudo caminhar. E, infelizmente, neste governo, esse alinhamento aconteceu, um processo, como o Henrique falou, né, eu falo que esse processo começou no dia da posse da Maria Silvia, no BNDES, onde ela falou que saneamento era a prioridade daquele banco, e de lá para cá, felizmente, todos os gestores que por lá passaram seguiram com esse processo, e o governo do Estado fez toda a sua parte, e realmente é um momento assim, de muita alegria poder estar aqui. A nossa perspectiva, né, é que tem tudo para dar certo, vai dar certo, não há como, é um processo inexorável. Basta olharmos o que aconteceu, por exemplo, em Niterói, o que aconteceu na região dos lagos, né, onde as concessionárias que estão lá desde 98 conseguiram reverter o processo de degradação da Lagoa de Araruama. Quem está aqui, o Firmino, né, que é um dos grandes participantes aí desse processo, em Niterói, com 1.800 litros por segundo de água, o modelo, né, que foi replicado para o Estado, era o modelo que já acontecia, que já tínhamos em Niterói. Em 1998, a Águas de Niterói comprava 1.800 litros por segundo, abastecia 350 mil habitantes. Hoje, ela continua comprando 1.800 litros por segundo e abastece 560 mil habitantes. Então, a gente vê que o processo que o Leonardo se referiu aqui, de redução de perdas, do combate às perdas, você pode, com a boa gestão da água, fazer muito mais, né, com o que a gente já tem disponível. Então, eu acho que todos esses processos que aconteceram em outras cidades, não preciso nem ir a outro estado, basta olhar para o nosso próprio estado do Rio de Janeiro, tem tudo para ser repetido aqui, né, na cidade do Rio de Janeiro, na recuperação da lagoa lá de Jacarepaguá, que a Iguá está lá, não só cuidando do saneamento, mas também, né, no processo de recuperação, a Baía de Guanabara,
com a Águas do Rio, com todo o investimento que vai fazer e que, inclusive, beneficia especialmente as áreas informais, né, traz o saneamento, né, leva pelo sistema de coleta de tempo seco, que também era um problema que ninguém ousava, né, romper com esse dogma que nós tínhamos que ter, os sanitaristas puristas que defendiam o separador absoluto e que, depois de muita discussão e muita briga, né, veio com coleta de tempo seco. E quando você olha para as áreas informais, não há como não fazer saneamento que não seja com coleta de tempo seco, sistemas mistos, tudo isso, principalmente na fase inicial, mas já sabendo que é inicial, mas que vão ser sistemas que vão se combinar, né? O sistema separador absoluto com o sistema coleta de tempo seco, porque não há como ter garantia de que o sistema separador absoluto vai funcionar 100% do tempo e em todas as áreas. Então, eu acredito que esse processo vai acontecer. Nós, lá pela Rio Mais Saneamento, nós hoje já temos, pela Zona Oeste Mais, a coleta e o tratamento de esgoto de toda a Zona Oeste. Então, hoje, toda a região que drena para a Baía de Guanabara já está com o saneamento praticamente universalizado. Hoje nós temos 60% de coleta e tratamento de esgoto e no sistema separador absoluto. E agora estamos entrando para toda a área que drena para a Baía de Sepetiba, onde a Rio Mais vai pegar todos os municípios como Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Piraí, e que, complementando as áreas de concessão da Águas do Rio ali, né, que pega Nova Iguaçu, a parte de Nova Iguaçu, que drena lá para o Rio dos Poços, Queimados, Japeri, a gente vai evitar que a Baía de Sepetiba um dia se torne uma Baía de Guanabara. Então, é um processo que vai chegar a tempo de conter e reverter aquele processo de degradação que tanto impacta a captação, né, do Guandu, lá do Rio dos Poços, quanto o processo de degradação que a gente já vem instalado em várias áreas ali de comunidades da Zona Oeste. Então, e falando especificamente, né, sobre as áreas informais, eu acho que foi uma grande, uma estratégia muito bem pensada, né, por todos os envolvidos, pelo governo do Estado, o próprio município do Rio e o BNDES, de reservar esse volume de recursos, né, para investimento específico nas áreas informais. Então, nós temos aí, 1,7 bi no total, né? No nosso bloco, que é o bloco 3, nós temos lá 350 milhões, e aí o desafio, né, é o quê? Nós fazermos esse investimento de forma inteligente, né, de uma forma que ele possa beneficiar essa população, mas também, por outro lado, olhando para situações em que você está com áreas, né, que são áreas de risco, áreas que hoje aquelas casas estão lá, amanhã cai a encosta, né, e aquelas casas, aquela área não vai poder ter mais. Então, juntar tanto a prefeitura, né, com o seu planejamento das áreas que ela entende que são passíveis de serem urbanizadas, né, e buscar fazer esse investimento de uma forma que nós não tenhamos o desperdício desses recursos, de forma segura. Ao outro lado, né, do desafio dessas áreas, é a questão do combate à perda, o combate ao roubo da água, né, o uso indevido, né, porque esse é o pior, né? Quando você tem uma comunidade que não usa só água suficiente para atender às suas necessidades, mas vai desperdiçar essa água pelas ligações clandestinas, pela falta de controle, por não pagar
pelo recurso. Então, a gente tem experiências bem-sucedidas, né? Não só Águas do Brasil, nós temos um programa chamado Água de Valor. Hoje, as perdas do Grupo Águas do Brasil estão abaixo de 30%, enquanto a média do Brasil é mais de 40%, já está acima de 40%, e temos aí esse desafio de chegar a 25% até 2033, que é como manda o marco e é como está reproduzido nos nossos contratos de concessão. E aí, trabalhar bem as áreas informais é chave para este processo, né? Porque uma coisa é combater perda em áreas regulares, né? Tem problemas gravíssimos, mas eu diria assim, é uma tecnologia dominada, né? A dificuldade é você fazer isso nessas áreas. Então, todo o processo, né, de conscientização dessa população, da valorização desse serviço, né, e prestar um bom serviço para que a própria população reconheça, né, que ela precisa contribuir para que aquele serviço seja mantido, eu acho que é absolutamente fundamental. Mas isso não é um trabalho que a concessionária faça sozinha. Ela precisa do poder público, ela precisa, seja do nível do Estado, seja da Prefeitura, trabalhando juntos, entrando, né, nessas áreas junto, para que a gente possa, de fato, avançar com esse tema. Mas eu vejo com muito otimismo, né, com muita entendendo que esse processo vai ser um processo vitorioso, e eu acho que o Estado do Rio de Janeiro vai dar um exemplo para o resto do Brasil de como fazer avançar o saneamento. Obrigada. Muito obrigado, Marilene. Realmente, nessas áreas irregulares, nós temos aí a população muito humilde, né, mas a população inteligente, né, que a gente tem a expectativa de que consiga reconhecer o valor desse serviço, né, e reconhecerá, né, e reconhece, né, tanto para a saúde, né, que as pessoas sabem que tem um impacto direto na saúde, a cidadania, né? As pessoas estão lá criando filhos, tem lá o seu lar, né? Então, assim, ter um serviço adequado de fornecimento de água e coleta de esgoto, realmente aí, além de uma necessidade básica de qualquer ser humano, né? Até isso certamente, eu não estou com o texto aqui, mas está incluído na Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Assim, dentro da parte de saúde e etc., mas sobre o aspecto também da cidadania, de se sentir, né, de sentirem aí cidadãos assistidos pelo poder público, né, e até foi mencionado aqui nos debates da manhã, assim, o próprio fato dessa população ter aí comprovante de residência através das contas de água, né, já abre diversas portas aí para esse exercício da cidadania. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Alexandre Bianchini, aí já pela Águas do Rio, né, do nosso Rio de Janeiro aqui, mas a EGEA, né, a EGEA que é a Sociedade Holding da Águas do Rio, né, e o Alexandre, de maneira muito interessante, né, ele fez uma observação durante o nosso almoço, no sentido de que mais desafiador do que as obras que precisam ser feitas, as obras civis que precisam ser feitas para melhorar o sistema aí de fornecimento de água e coleta de esgoto, né? Mais desafiador do que isso é a gestão, né? É a gestão diante de todos os desafios de ligações e infraestruturas, né? A gestão aí ela demanda um diálogo com a sociedade, demanda relacionamento, tanto com a sociedade quanto com o poder público, para que as coisas sejam compreendidas, sejam regularizadas. E nós não estamos falando de áreas não urbanizadas, não. Nós estamos falando mesmo de áreas urbanizadas, né? Áreas que estão dentro do core do projeto de concessão, né?
Então, o Bianchini, além aí de também ser, como a Marilene, ficar totalmente à vontade aí para explorar outros aspectos, né? Eu gostaria muito que você destacasse especificamente aí, desse um pouquinho mais de cor para a gente em relação a por que esses desafios de gestão eles são ainda maiores que os desafios das obras públicas. Primeiro, só para corrigir um pouco o meu currículo, né, Tadinho? Claro, por favor. Peço desculpa mais uma vez aqui. Fui induzido aqui. Eu tenho tanto orgulho, porque quando eu nasci, eu já nasci no saneamento, né? Porque meu pai era sanitarista, ele só falava desse treco. Então, borracha de jardim, para mim, era adutora. Banheira, não existia, era reservatório. Então, desde cedo eu comecei a ter muita familiaridade com esse tipo de diálogo. E em 1988, olha só a coincidência, eu faço concurso para a SEDAI, passo para operador de elevatório, aquele negócio de ficar ligando, desligando bomba, mexendo registro, na empresa do El. Durante 10 anos, trabalhei lá, no final era chefe de serviço de operações do sistema Imanã Laranjal, que é o segundo maior sistema que abastece hoje Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Veio a privatização de Niterói, eu pulei de cadeira. Fui parar no Grupo Águas do Brasil, onde eu fiquei por muito orgulho, por 20 anos. E há 4 anos, em 2018, eu fui para o Grupo AEGEA, onde tive um pequeno hiato lá, que eu voltei para a cadeira do Léo como diretor da SEDAI, fiquei 5 meses lá, e retornei para a AEGEA, onde nós desenvolvemos todo esse projeto e assumimos, fui convidado e fiquei muito feliz pelo convite de coroar minha carreira, assumindo o maior desafio de saneamento do Brasil hoje, né? Vou contar um pouquinho o leilão da SEDAI no dia 30 de abril, todo mundo já falou, dia 11 de agosto nós assinamos o contrato. A vitória no leilão do Bloco 1 e 4 pelo Grupo AEGEA não foi uma coincidência, não foi porque, na questão de momento daquela carnificina financeira que aconteceu ali, mas passa muito pelo abraçar a Baía de Guanabara e ser protagonismo, assumir o protagonismo na recuperação da Baía de Guanabara. Isso era muito importante para nós. De todos os municípios em torno da Baía de Guanabara, apenas Guapimirim e Niterói, que já está muito bem cuidado, os demais são de nossa responsabilidade, portanto, no que tange água, o esgoto tratado, o protagonismo da recuperação da Baía de Guanabara passa sim pelas águas do rio, sendo que vamos lembrar sempre que este não é o único movimento necessário para a recuperação da Baía de Guanabara. Estamos falando também de lixo, temos que falar de ocupação desordenada, uma série de coisas que vão ter que acompanhar. E quando a gente fala de assumir protagonismo, a gente está falando um pouquinho que a gente vai provocar a sociedade para que isso tudo aconteça, tá? A gente assume, assim, tinha direito a 6 meses de operação assistida, nós pedimos antecipação em 3 meses, mas só que para o meu grupo lá, para a minha equipe lá, eu falava que ia ser no dia 1º de outubro. Então hoje, no dia 11 de setembro, estava todo mundo em polvorosa lá, achando que ia assumir no dia 1º de outubro. Então, a gente precisava preparar para o dia 1º de novembro, né? Então, em 3 meses, nós montamos um centro de controle operacional, um centro de operações integradas, com mais de 1.000 pontos monitorados de pressão em todo o estado do Rio de Janeiro, nas 27 cidades nas quais a gente operava. Hoje, há 1 ano atrás, a gente não tinha assumido ainda, a gente tinha algo em torno de 3.000 profissionais na empresa, chegando aos 4.000 e poucos no dia 1º de novembro, dia da Assunção. Desses 4.000, 2.500 eram de comunidades do Rio de Janeiro. Isso tinha um simbolismo muito grande para nós, as comunidades do Rio de Janeiro. Um simbolismo tão grande que o nosso primeiro dia, nosso primeiro minuto, foi na quadra da Mangueira, da escola de samba da Mangueira, justamente para demonstrar à população do Rio de Janeiro a importância das comunidades e a importância da solução desse problema. Porque nós temos a plena consciência que nós somos uma empresa privada, temos que dar resultado, temos que dar lucro, mas nós prestamos um serviço público, e prestar serviço público não é exclusivamente agir em áreas mais beneficiadas da sociedade. Muito pelo contrário, é resgatar aquelas áreas que são mal abastecidas, onde o serviço não é prestado da maneira adequada. Hoje, nós temos em torno de 6.000 profissionais na empresa,
4.000 desses profissionais são contratados em comunidades do Rio de Janeiro, pessoas que agarram aquela que no início tivemos que fazer clínicas nas diversas comunidades em que contratamos essas pessoas, porque elas tinham medo de acessar uma empresa que estava assumindo uma empresa grande, uma empresa privada. Eu não tenho condição de trabalhar nessa empresa. A gente ensinava as pessoas a fazer currículo. Então, hoje, elas estão lá, felizes, trabalhando, tendo toda a oportunidade. Inclusive, temos o desafio interno de fazer que 5 desses profissionais, pelo menos, assumam diretorias da empresa nos próximos 5 ou 10 anos. Tem um desafio interno de desenvolver pessoas. Mais do que emprego, o que nós estamos levando é oportunidade. Na sequência, tínhamos 3 grandes metas propostas durante o projeto. A primeira, recuperar toda a estrutura existente da SEDAI. Se engana, e muito dentro da linha que acabamos de falar aqui agora, que esse projeto é um projeto de investimento. Ele não é um projeto de investimento, ele é um projeto de operação. Ele é um projeto de prestação de serviço de qualidade a preço justo. Então, as duas coisas, levar água de qualidade, que o Léo está aqui garantindo a nossa qualidade, levar água de qualidade, coletar e tratar o esgoto, tratar as pessoas com dignidade, gerar emprego e gerar o remédio tarifário, quer dizer, levar tarifa social a quem precisa. E o contrato hoje nos obriga a 5% de tarifa social. Nós vamos chegar a 20% de tarifa social nas cidades nas quais atuamos. Por que 20%? Não é porque a gente quer chegar a 20%, é porque é necessário. O desemprego hoje no Rio de Janeiro está em 2 dígitos, gente. 5% para a gente atravessar esse período que ainda nem se pode chamar de pós-pandemia, porque a pandemia ainda não acabou, ainda está aí, à espreita. Esse remédio tarifário tem que ser utilizado de forma concreta no contrato de concessão. Então, nós vamos sim chegar a 20% de tarifa social para a população do Rio de Janeiro. Na sequência, exatamente no primeiro dia de concessão, nós lançamos 100 obras que nós chamamos de pequeno porte e de grande impacto. Por que pequeno porte e grande impacto? Conversei bastante isso com a minha equipe, antes da gente começar. Olha, a população espera de nós as grandes obras, recuperação das grandes adutoras, fazer grandes coletores de tomada de tempo seco, fazer toda a rede separadora em 12 anos, investir 25 bilhões de reais. A pergunta é, era isso que a população esperava de nós? Não era só isso. E, aliás, a população estava, desculpe o termo, de saco cheio de ficar ouvindo que vou investir 10 bilhões para resolver a Baía de Guanabara, vou gastar 50 bilhões para isso, vai vir o japonês aqui, vai vir não sei o que. Ninguém aguentava mais isso. O que a população do Rio de Janeiro deseja é solução. E as 100 obras que nós lançamos no primeiro dia solucionavam problemas para 200 famílias, 300 famílias, 50 famílias, projetos simples, de substituição de rede, troca de bomba, um reservatório que não estava funcionando, colocar para funcionar, ir numa comunidade estender rede, resolver aquela bombinha que toda hora parava, que era o problema de retaguarda, vai lá, resolve. Uma série de coisinhas para serem resolvidas. E eu me lembro exatamente na quadra da Mangueira, no primeiro dia de concessão, uma repórter teve a cara de pau de virar para mim e falar assim, mas você veio aqui para anunciar que você vai fazer obra para 50 pessoas, 100 pessoas? Eu falei, me desculpe, mas se uma dessas pessoas for você, essa é a obra mais importante do mundo. Não se esqueça disso nunca, porque o consumo de água é individual, o consumo de água é para cada um de nós. E se alguém aqui já ficou sem água, você sabe o desespero que é, a dificuldade que é. Então, esse objetivo das 100 obras
ele continua, a gente está mapeando cada vez que encontra um problema, seja de problema de água, como problema de esgoto, como já vimos, e aí, nós não estamos falando aqui, gente, da Baixada Fluminense, num lugar perdido, não, nós estamos falando da zona norte do Rio de Janeiro, estou falando aqui do Pavãozinho, que fica a 1 quilômetro do metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Nós encontramos uma senhora de 65 anos, pode mostrar o vídeo o dia que a gente tiver uma apresentação com PowerPoint, uma senhora de 65 anos que jamais tinha tomado um banho de chuveiro, gente. Estamos falando do Rio de Janeiro, uma das metrópoles mais conhecidas do mundo, a menos de 1 quilômetro do metro quadrado mais caro dessa metrópole. Existia uma pessoa que jamais tinha tomado um banho de chuveiro. Levamos água até lá, instalamos o chuveiro, a bica da pia para ela. E quem fez isso não foi a diretoria que mandou, não. Vocês lembram daqueles 4.000 contratados de comunidade? Eles conhecem a realidade, eles sabem o que aquela pessoa sofria. E é por isso que nós contratamos eles. Porque entendem do local onde estão trabalhando. E assim resolveram o problema daquela senhora com dinheiro do bolso deles. Não existia chuveiro dentro do caminhãozinho lá, não. Eles tiveram que ir na loja lá da comunidade comprar lá o chuveiro, instalar para a senhora, e foi instalado, e está lá instalado até hoje, e ela está lá com tarifa social e pagando. Sobre essa questão da tarifa social de pagamento, por exemplo, a Barreira do Vasco, onde nós já terminamos um trabalho em que o site do Sabrem da Prefeitura estimava 2.700 economias, residências, na comunidade da Barreira do Vasco, na verdade tinha 5.200. Eles nunca tinham recebido uma conta de água, não eram cidadãos, eles não tinham endereço, a gente comentou isso aqui hoje, eles não tinham endereço. Dos 5.200 receberam conta na tarifa social. Lá tem esgoto, consertamos o esgoto todo, refizemos a água, o abastecimento era intermitente, passou a ser contínuo, serviço prestado, conta emitida. 85% pagou antes do vencimento. 85% pagou antes do vencimento. Inadimplência menor do que na Zona Sul, onde nós temos os maiores problemas de relacionamento comercial, por incrível que pareça. Exatamente onde as pessoas têm mais condição financeira, que tem o melhor abastecimento, a melhor coleta de esgoto, é onde nós temos o maior problema de inadimplência, o maior problema de relacionamento comercial. Isso é um assunto que tem que ser tratado, porque o saneamento é subsídio cruzado, é o rico pagando pelo pobre, é só assim que ele funciona, é só assim que nós vamos ter condições de investir nas populações mais carentes, só assim que vai ter tarifa social para 20% da população. Nós temos nosso trabalho, mas é importante falar isso para a sociedade formadora de opinião como vocês são. Então, desculpe a emoção, mas é porque isso é muito forte e muito importante para todos nós que estamos aqui nessa mesa. Nós também falamos aqui sobre a questão da ETA Magé. Foi comentado que nós colocamos em operação, e isso foi um trabalho meu junto com o Leonardo, logo no início. A gente identificou que a obra da estação de Magé é uma das cidades que mais faltava água no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha que enviar 200 caminhões pipa por semana para Magé, por obrigação judicial. Existia um conjunto habitacional de mais de 200 unidades em frente à estação, vazio, porque a cidade não tinha água. Pronto. A gente conversou com o Léo, disse: Léo, a gente quer terminar aquilo. Ah, mas tem uma pendência jurídica, tal. Léo, você resolve a pendência jurídica. Tira a empreiteira de lá, a gente entra e faz. Foi o que ele fez, tirou, e nós assumimos, terminamos em 6 meses. Mas isso não é por incompetência da cidade, fica provado no movimento seguinte, porque onde ele não tinha problema jurídico, que foi na ETA Japeri, seropédica, né, que abastece Japeri, eles resolveram da mesma forma, em 7 ou 8 meses, a ETA estava pronta também e operando,
no mesmo modelo. Ele assumiu, estava parada, conseguiu terminar e, infelizmente, a de Magé não conseguia dar procedimento, teve a humildade de virar e falar assim, não, toma para vocês terminam, pronto, acabou, não precisa entrar em reequilíbrio, não precisa de nada não, a gente vai lá e termina. Uma estação de 330 litros por segundo, que hoje abastece todo o centro de Magé, agora o trabalho é extensão de rede. Falamos aqui também sobre a Enseada de Botafogo. Recentemente saiu nos jornais a questão da Enseada de Botafogo, com vulnerabilidade e tal, todo mundo comemorou, e é um motivo realmente para comemorar, porque aquilo ali não é milagre, gente. Aquilo ali é trabalho e operação. Da onde que surgiu aquilo? Eu estou querendo tocar, porque eu vim aqui para falar também, olha, já deu, agora eu quero explicar por que deu. Existe um negócio que sai do aeroporto, Santos Dumont, e vai até o posto 5 de Copacabana, chamado interceptor oceânico. Ele é um grande túnel de 5,20 metros de diâmetro, que corta toda essa orla, tanto da Baía de Guanabara quanto da praia de Copacabana, e protege para que qualquer líquido, seja de rio, seja de riacho, de água pluvial, esgoto, qualquer coisa que venha a cair nas praias, seja da praia oceânica ou de Botafogo, ou de Copacabana, caia nesse interceptor, vá para a elevatória de parafuso, que antes, aquela ali no posto 5, que já devem ter passado por lá, fedia muito, e hoje não fede mais, pode passar, pode abaixar o vidro do carro, não tem problema não, está legal, não tem mais cheiro. Essa estação, quer dizer, esse interceptor, ele estava com 60% da seção dele lotada de lixo. Simplesmente mais um aparelho público que não estava operando em sua totalidade. Lembra do que eu falei anteriormente? Não é um projeto só de investimento, é um projeto de operação. Então, o que nós estamos fazendo? Limpando esse interceptor todo. Já tiramos em torno de 1.200 toneladas de lixo lá de dentro. A expectativa é chegar a 2.500 toneladas de lixo lá de dentro. Eu costumo dizer que tudo que sumiu no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos está lá dentro. Taça Juremê, pode escolher. Lembra de alguma coisa que sumiu? Deve estar também. Patinete elétrico, gente. Quando até o Nicola falou, graças a Deus nós achamos o dono lá dentro ainda, mas o patinete nós já tiramos. Quer dizer, é um trabalho que ele hoje já está com um nível bem mais baixo, uma capacidade de absorção muito maior. O Rio Bercó, o Banana... Olha, Rio de Janeiro tem um rio chamado Banana Podre. Faço a promessa para vocês que um dia a gente corta esse podre, vai ser só Rio Banana. Mas o Rio Bercó, o Banana Podre e o Carioca, que antes eram jogados praticamente in natura na Baía de Guanabara, agora estão desviados direto para dentro do interceptor oceânico, por isso aparece a vulnerabilidade da área da bacia ali de Botafogo, da Marina da Glória e do Flamengo. Isso não é milagre, isso é trabalho, isso é operação. Outro ponto, Lagoa Rodrigo de Freitas. Todo interceptor já estava pronto. Acontece que era operado pelos donos dos quiosques. O dono do quiosque não fazia manutenção. O dono do quiosque, quando ia embora, imagino, né? Vai ficar gastando energia, ele que pagava, desligava. Eu caía dentro da lagoa. A lagoa não está com aquela água transparente hoje, à toa. Nós assumimos todo o sistema de coletor, assumimos todas as bombas, as contas, então a bomba reserva, trocamos aquilo que era preciso trocar, e hoje a Lagoa Rodrigo de Freitas está com outra cara. Ainda não está da maneira que a gente quer, mas já está melhorando. E nós estamos falando em 10 meses de operação. 10 meses de operação. Isso é muito importante. Vamos lá, só para encerrar, gostaria de dizer, deixar assim, de forma bem clara para todo mundo. Nós somos uma empresa privada, nós temos deveres, nós temos muitos deveres. Se a gente for olhar o contrato de concessão, são deveres que assustam, realmente assim, muito agressivos. Temos deveres, mas também temos direito. E o contrato de concessão, ele só vai funcionar quando essa equação de execução dos deveres e respeito aos direitos estiver bem equacionada e bem equilibrada.
Isso leva à segurança jurídica, isso leva à segurança para o acionista, isso leva a mais investimento, isso leva a antecipação de investimentos. E agora, assim, por fim, sendo até muito ousado perante juristas da qualidade de vocês, eu diria que o contrato de concessão emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Muito obrigado. Bianchini, muito obrigado pela visão extremamente rica que você passou da realidade do saneamento, do que tem sido feito, né? Realmente impressiona muito aí que a EGEA pretenda, Águas do Rio, né, pretenda chegar a 20% de tarifa social, e como você bem disse, não é porque a gente quer, né, é porque a gente precisa, né? Porque, assim, eu interpreto que para cumprir as metas, né, e você conseguir realmente fazer as ligações que precisam ser feitas para que você atinja as metas de universalização contratadas, você precisa trazer aquela população para dentro do sistema e regularizar, né? Então, você não consegue trazer essa população para dentro cobrando apenas 5% de tarifa social, né? Muito impressionante também a sua visão do saneamento como mais tendo mais a característica de serviço, que né, serviço, gestão, operação, né, seria a melhor palavra, do que obra, né? A gente realmente fica muito na cabeça a questão de obra, né? Investir bilhões, etc., mas a gente percebe que, às vezes, há soluções muito simples, né? Uma população humilde que está lá uma ligaçãozinha ou uma simples questão de alinhamento de interesses, como no caso dos quiosques, né? De assumir a operação, alinhando os interesses públicos e as obrigações da concessionária com os interesses lá, legítimos ou ilegítimos dos concessionários também dos quiosques, né? Na medida em que existe esse alinhamento de interesses, né? Tudo certamente tende a funcionar melhor, né? Então, agora, eu gostaria de pedir ao Eduardo Dantas, né, da Iguá Saneamento, tá, que o Eduardo já adiantou para a gente aqui que a Iguá já está com diversos projetos em andamento, né, já tem realizações aqui, assim como as outras concessionárias, realizações bastante relevantes que já estão aí entrando em prática, né? E gostaria, Eduardo, que você, se possível, falasse também um pouquinho dos desafios à frente, e você, como já tem aí uma vasta experiência na Invepar, né, que é uma concessionária de serviços públicos e que tem essa experiência de interface com o poder público, né, que você talvez, eventualmente, pudesse dar um pouquinho de cor aí também, no que a Iguá vê como necessário nessa parceria com o poder público, de que maneira o poder público pode contribuir mais, o que preocupa mais a vocês, é a regulação, é o centro de controle de operações, quais são os aspectos aí que dependem um pouco do poder público que a gente precisa, tanto como Procuradoria do Estado, como o Estado do Rio de Janeiro mesmo, dar mais atenção e ter mais preocupações, tá bom? Muito obrigado. Bom, boa tarde. Queria agradecer em nome do Subprocurador-Geral Rafael Rolim a presença de todos. Obrigado pelo convite. Só um breve histórico também. A Iguá chega no estado do Rio vencendo o Bloco 2, né, e para vocês terem um pouco da dimensão do que é o projeto do Rio, com a chegada, né, com a vitória desse bloco, a Iguá dobra de tamanho. Então, hoje o Rio representa metade do seu portfólio. Então, esse projeto tem toda a atenção não só da diretoria da companhia, mas também do conselho, dos seus investidores, dos seus acionistas. O Rio, né, a gente assina o contrato em agosto. Eu, particularmente, sou convidado, chego no projeto em dezembro, e a gente tem aí 6 meses de operação assistida, como o Leonardo bem colocou, com muita parceria aí com a SEDAI.
enfim, as discussões e as diferenças, elas sempre existem, mas foram sempre muito bem endereçadas. E a gente vira a chave, assume a operação integralmente em fevereiro, dia 7, onde a gente, então, tem aí, se eu não estou enganado, 7 meses de operação, né? Nesses 7 meses de operação, a gente já tem alguns resultados, algumas vitórias já para poder dividir com vocês, mas acho importante só colocar, assim, da onde a gente parte. A gente tem uma meta, né, de contrato, assim, basicamente, né, chegar a 99% da cobertura de água e 90% na cobertura da rede de esgoto, mas a gente parte, né, de uma média. Desculpa, também o bloco 2 pega a região da Barra, né, Recreio, Jacarepaguá, mas os municípios do interior de Miguel Pereira e Pati do Alferes. Cerca de 1.200.000 habitantes nesse perímetro, e a gente tem, então, que chegar num prazo aí de 12 anos nessas metas, mas parte de uma cobertura de água aí de 94,5%, né, média, e de 67% da rede de esgoto. Mas com um detalhe, né, Miguel Pereira e Pati são municípios de 30.000 habitantes, mas merecem, né, toda a atuação da Iguar, né, e a mesma prioridade que a região metropolitana. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente tem em Miguel Pereira 4% de cobertura de esgoto, em Pati do Alferes a gente tem 23%. Né? Então, são desafios, guardadas as suas proporções, bem distantes, município a município. Né? E aí é muito interessante a gente começar, né, por Miguel e Pati, para mostrar que nesses 7 meses, a gente, apesar de ainda estar numa fase de planejamento, de estudo, de engenharia, para poder fazer o CAPEX, o investimento, a partir do ano que vem, obviamente, com as licenças e com todo o processo de licenciamento atendido, a gente já tem hoje, na ET Javari, ali naquele cartão postal de Miguel Pereira, cerca de 8 vezes mais vazão do que a gente tinha quando a gente recebeu, que era um esgoto que efetivamente ia para o Lago Javari, né? E vocês vão perguntar, mas, poxa, como é que vocês conseguiram isso assim, tão rapidamente? Né? Basicamente, porque você tinha ali 4 elevatórias que não operavam perfeitamente, e o foco que a gente deu foi justamente na segurança operacional, ou seja, revisão de bomba, colocação de uma bomba sobressalente, instalação de geradores, na medida que a gente tivesse falha operacional da Leste, no fornecimento, enfim, com essas ações, tanto do ponto de vista, né, de manutenção do equipamento, quanto, né, da garantia do fornecimento de energia, deixando as elevatórias funcionando, a gente conseguiu trazer esse esgoto que não estava chegando na estação de tratamento. Também em Miguel e Pati, vocês, não sei se são conhecedores, né, existe uma estiagem muito forte nesse período do ano. A gente tem entre junho e outubro, né, uma seca no manancial, e aí, diferentemente da região metropolitana, lá não é a água tratada da SEDAI, a gente realmente precisa, né, fazer a captação, fazer o tratamento e a distribuição, e a gente também decidiu, né, buscar, neste primeiro ano já de operação, tentar ajudar aquela população para essa primeira estiagem. Fizemos um investimento não planejado, né, para esse primeiro momento, né, e trouxemos uma ETA móvel, né, trouxemos uma estação de tratamento numa carreta, né, que fica do lado da estação de tratamento Fragoso. Fizemos todo o investimento de adaptação, de conexão dessa ETA móvel, e a gente hoje consegue não ter, né, até o momento, nenhuma, vamos dizer assim, percepção por parte dos moradores daquela região da falta d'água. Em adição à ETA móvel, a gente também pegou um programa de poços, né, que a Prefeitura de Pati vinha furando, já conseguimos interconectar alguns desses poços à rede de distribuição. Obviamente, com toda a precaução, com todos os filtros e bombas necessários para fazer o tratamento adequado. Enfim, então, só com esse tipo de investimento e de atenção, a gente já consegue tentar fazer e está conseguindo diferença na vida dessas pessoas, né? Levar
a famosa dignidade que todos merecemos. No Rio, a gente tem aí 5 grandes frentes de investimentos, né? A gente tem 3 projetos que são compromissos do contrato, fora as metas que eu comentei. E os principais deles são a revitalização do Complexo Lagunar, onde a gente precisa investir ali 250 milhões de reais. A gente tem um investimento de 126 milhões em coletor de tempo seco, e a gente tem outros 305 milhões a serem investidos nas áreas irregulares, tanto na ampliação de redes de água, distribuição de água, quanto na captação do esgoto. Tá? O Complexo Lagunar é o projeto que a gente está mais à frente, depois de muita interlocução com diversos atores e stakeholders. A gente está numa fase de dar entrada no projeto, e eu acho que esse é um exemplo da sua pergunta, Henrique, no sentido de como é que todos esses atores, né, se ajudam para que a gente consiga avançar com o projeto. A gente vem falando muito com o Ministério Público, a gente conversa bastante também com o próprio INEA, a priori, né, de uma entrada de licenciamento para poder, enfim, tentar entender todos os pontos, mitigá-los e, quando a gente entrar com o processo, entrar alinhado, combinado. E, para você ter uma ideia, a gente vai ter agora uma reunião ainda em setembro com o Ministério Público Estadual, Federal, GAT, que é o grupo técnico que assessora o Ministério Público, o próprio INEA, a IGUA, para justamente a gente colocar tudo na mesa e ver os desafios, ver a melhor forma da gente conseguir, né, dar celeridade com atenção e com todos os cuidados possíveis no processo de licenciamento. Então, por exemplo, esse é um exemplo, né, de como é que a gente consegue interagir a diversas mãos aí para fazer a coisa acontecer certa e rápida, né? Para vocês terem uma ideia, o projeto de licenciamento lá atrás, na época da Olimpíada, era muito mais complexo do que o projeto que a gente está endereçando hoje, mas suscitou uma série de preocupações, uma série de pontos de atenção, e aí existe, né, por exemplo, assim, tentando resumir um problema mais complexo, mas existe aí, por exemplo, 2 caminhos, né? A gente começa um processo todo do zero de licenciamento, ou a gente tenta aproveitar aquele processo lá de trás, fazer algum estudo adicional, enfim, aproveita aí a rima, faz uma atualização, enfim. Então, esse tipo de coisa que a gente está hoje discutindo para poder tentar endereçar. O coletor de tempo seco, né, são 126 milhões, aqui também a Marinene acabou tocando nesse tema, é um tema com algum lado controverso, mas eu acho que tem sido também bastante bem debatido, né? O próprio colega aqui, o Murilo, né, participou do processo na ABS, tem bastante experiência na região dos lagos, enfim. Então, é um processo que a gente tem feito com muita conversa, todo o setor, né? Especificamente no bloco 2, a gente tem 126 milhões previstos no contrato para fazer, né? E a gente já está com esse projeto praticamente também maduro, estamos terminando o projeto executivo, e para vocês terem uma ideia só de números, é um projeto que vai captar cerca de 700 litros por segundo, né, de esgoto que vai hoje, né, para o Complexo Lagunar. Então, essa combinação, né, de uma revitalização com a dragagem, que hoje está aquela lagoa toda assoreada, mais esse cinturão de coletores de tempo seco, né, juntos visam dar para a lagoa a oportunidade de, né, se regenerar e, enfim, de voltar a ser o que era. Os 250 resolvem tudo? Não resolve tudo, né? E a gente está preocupado justamente em fazer um projeto que tenha outras etapas. E aí, obviamente, buscar não só o público, mas, né, eventualmente algum privado que queira participar dessas novas tranches e desses novos investimentos para, enfim, acelerar ainda mais o processo do complexo. Do lado ainda daqueles 5 investimentos, né, que eu comentei, eu acho que eu já falei dos 3, a gente tem a própria estação de tratamento de esgoto na Barra da Tijuca. Nosso planejamento é centralizar todo o esgotamento da região metropolitana ali do nosso perímetro na Barra,
Então, a gente está fazendo um projeto de expansão de rede visando consolidar isso tudo ali na ET Barra e dali, né, destinar via emissário. E a gente tem todo também investimento nas elevatórias. São cerca de 100 elevatórios que compõem todo o parque operacional. A gente já tem hoje 51 elevatórias sendo revitalizadas, e aí compõem todo o conjunto de investimentos. Um outro desafio importante que a gente tem que atacar, e também não é diferente dos outros blocos, é a questão das perdas, né? A gente ainda não avançou nessa página com a estratégia toda, tem um momento dele, mas a gente, em diversas fiscalizações, pra vocês terem ideia, a gente já se esbarrou aí com 1.500 ligações irregulares, todas tratadas de alguma forma, mas só para dar uma cor e uma tinta de que o desafio não é pequeno. É um desafio enorme, a questão das perdas, e que, de alguma forma, a gente também vai precisar dessa parceria, né, com Procuradoria, Ministério Público e com os demais órgãos para a gente poder, de fato, fazer valer aí essa página da perda. Do nosso lado mais social, a gente tem diversos programas socioambientais que temos implementado. A gente procura também ter a participação do morador da comunidade nos nossos quadros. Hoje já representa mais ou menos 10% do nosso grupo. A gente tem cerca de 700 colaboradores próprios e hoje 400 terceiros. Para vocês terem uma ideia também, no pico do investimento, a gente estima ter 1.000 terceiros, com os 700 chegando a 1.700 pessoas no total, né? Ainda em relação aos projetos socioambientais, a gente tem feito muita coisa ali na Lagoa, em parceria com o SOS Lagoas, com a Associação de Pescador, enfim, a gente ali no entorno da Lagoa tem tentado trazer essa população para dentro de algum projeto. Essa é uma visão que a gente tem bastante grande ali, de representatividade. E a gente também tem feito um trabalho importante junto às escolas públicas de levar essa consciência do saneamento, essa consciência ambiental, né, na educação das pessoas. Nós temos aí, não só no contrato como meta, mas a gente já conseguiu superar, né, também egressos do sistema prisional, são mais de 1% do nosso corpo de funcionários. Então, a gente tem algumas metas de diversidade hoje no grupo que a gente procura estar atacando. Então, hoje, mais de 50% do nosso grupo de colaboradores, né, de negros ou pardos, e a gente tem uma meta de, em cada processo, né, novo de contratação, a gente ter uma mulher participando da fase final, né? A gente não tem uma meta de ter mulheres na companhia ou mulheres no corpo de liderança, mas a gente tem uma meta de ter pelo menos uma mulher na fase final, né, no processo de contratação, o que tem nos dado hoje aí 40% mais ou menos do nosso corpo de liderança é representado pelo sexo feminino. Bom, assim, do ponto de vista de desafio e de resultados, né, até o momento, tentando ser breve aqui, é um pouco esse o raio-x da gente. A gente está muito animado com o projeto, bastante engajado, e aproveito para agradecer a todos vocês aqui, de um jeito ou de outro, a gente está sempre em reunião procurando endereçar algum tema. A ajuda de vocês é sempre muito importante, mesmo nas eventuais diferenças. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde. Bom, gostaria, mais uma vez, obrigado, Eduardo, pela brilhante palestra, aí, dando aí, uma visão bastante profunda aí dos trabalhos que a Iguá vem fazendo aqui pelo Estado do Rio de Janeiro e pelos municípios, aí, cujos sistemas de saneamento foram concedidos à companhia nesse bloco, né? Realmente, assim, o trabalho que vocês estão fazendo, assim como o dos demais concessionários, é fundamental, né? Chega aqui,
a ser até um pouco emocionante aqui, ver como cidadão, né, procurador do Estado há 21 anos já, né, junto com os colegas de procuradoria que estão aqui, e cidadão desse Estado, ver que tem uma equipe de gestores altamente qualificados aqui, signatários de contratos com o Estado, comprometido com a entrega de metas, né, a SEDAI também sob excepcional gestão aí com o Leonardo, né, e curioso, todos esses gestores engajados, colegas, né, conversando entre si, mantendo fóruns de tratativas, né, realmente isso aí é uma junção de fatores que raramente a gente vê, né? Raramente a gente tem a oportunidade no Estado, né, no Estado do Rio de Janeiro e no poder público em geral no Brasil, né, de ver uma conjunção de fatores, né, de todos trabalhando juntos pelo mesmo propósito. O Eduardo bem colocou aqui, Ministério Público também engajado, como a gente viu também o Tribunal de Contas do Estado, não sei se vai estar aqui a Mariana, o presidente Rodrigo para falar aqui, mas todos esses atores aí foram protagonistas desse processo, né? E a gente, Marilene, eu frisei aí a questão da Maria Silva, né? Que a Procuradoria do Estado, como instituição, né? Talvez nós sejamos uma das instituições que procura reconhecer toda a história de construção desses grandes projetos, né? Nós, como instituição de Estado que somos, a Procuradoria-Geral do Estado, nós sabemos reconhecer que esse projeto é fruto aí também de gestões passadas, tanto no BNDES, quanto no Estado do Rio, quanto na SEDAI, os secretários de Estado que por aqui passaram, né? E as experiências próprias dos senhores, né? As experiências pessoais de cada um, né? Para o sucesso desse projeto é fundamental a experiência de cada um, desde a época lá do Bianchini com o pai dele, brincando lá com a borracha de regar o jardim, né? Cuidando lá para que fosse tudo feito aí dentro da melhor técnica, né? Então, agradeço muito, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, a presença dos senhores, né? Nós, assim, estamos juntos nesse barco, né? Todos nós, para conseguir alcançar essa finalidade de universalização do saneamento no Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria, para finalizar a sessão de hoje, né, convidar os organizadores desse evento, os procuradores que conceberam, organizaram esse evento, né, a Nathalie Giordano, o Rafael Rolim, nosso subprocurador-geral, e o Tiago Araújo, para participar da entrega dos certificados como agradecimento e reconhecimento aos nossos convidados, né? E aproveita aqui, também bate uma foto aí, não sei se tem fotógrafo ainda disponível, porque atrasou um pouquinho o evento, aproveita, bate a foto final aqui. Muito obrigado a todos pela participação, tá? Uma boa tarde.